Vamos ver aqui como que é o tráfego aí no Estreito de Hormuz. O Bibi Netanyahu, que esteve há 10 dias atrás aí no Kotel, no Muro das Lamentações, e volta lá, né, com uma mensagem. O que será que tem nessa mensagem? Bom, é que o regime do Irã pode tentar fugir, mas nós sabemos onde sua estrutura está escondida aí. Vamos ver o que vai acontecer. A Força Aérea aí começou uma onda de ataques. Vamos saber mais a respeito disso. Aqui um pouco mais sobre o B-2 Spirit, né? E uma viagenzinha dele aqui, nós vamos ver como que é. O mapa lá do local de Fordal, que era a única que ainda estava intacta, né? Aqui também o que aconteceu no dia de hoje, nos ataques de hoje. Aqui mais uma visão dos B-2 aí, o bombardeiro americano que fez um festival ontem. E aqui mais ataques aí hoje, mais cedo, aproximadamente 30 caças da Força Aérea atacaram dezenas de alvos militares no Irã. E por fim, nós vamos ver um pouco mais aqui sobre o B-2 Spirit, que é a estrela do dia, né? Então aqui o principal órgão de segurança do Irã, ele quem vai decidir sobre o fechamento ou não do Estreito de Hormuz, após a aprovação do parlamento, informou aí a Press TV, né? O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, ele que vai tomar a decisão final sobre fechar o Estreito de Hormuz ou não, né? Disse a Press TV do Irã neste domingo, depois que o parlamento iraniano aprovou a medida. Deve-se lembrar o seguinte, que todo o parlamento é submisso aí ao Ayatollah Khamenei. Ninguém pode subir na política sem a permissão aí, sem a anuência do Ayatollah Khamenei. A decisão de fechar o estreito, através da qual cerca de 20% da demanda global de petróleo e gás ele flui, ainda não é final, né? Mas o legislador e comandante da Guarda Revolucionária, Ismail Kossari, disse ao Clube Jovem Jornalista no domingo que isso está na agenda e será feito sempre que necessário. Ou seja, toda essa galera aí é submissa ao Ayatollah Khamenei, então o nome dele correto é Khamenei. Toda vez que você lê aí K-H ou C-H nos idiomas aqui do Oriente, você vai ler como Re. Então é Khamenei, mas para desmerecer mesmo o nome desse velho vagabundo, então a gente fala Khamenei, não tem problema nenhum. Então é isso aí, o Ayatollah Khamenei, ele é o supremo ali, né? E essa palavra supremo, parece que as pessoas gostam, os ditadores gostam dessa palavra supremo, né? Você vê Supremo Tribunal Federal e lá tem um supremo ministro, né? Um careca aí no Brasil, né? Os ditadores gostam dessa palavra, né? Porque ele se sente a supremacia, o maioral, o poderoso. Interessante como o ego de uma pessoa pode chegar num ponto a ser destrutível assim, né? Mas enfim, o Ayatollah Khamenei, ele é o supremo líder do Irã. E aqui, né, o Ozinti, o pessoal Citel, ele traz essa informação através da Al Arábia, né? Que o parlamento do Irã aprovou, como a gente viu lá no Jerusalém Post, o plano para fechar o Estreito de Hormuz, aguardando aí somente a aprovação das autoridades de segurança, que vai acontecer porque se o Ayatollah pediu, né, se o parlamento aprovou, né, não tem por que eles negarem. Você tem aí uns sistemas de rastreamento de navegação, você tem aérea, tem um mapa aéreo, e aqui você tem um mapa marítimo também. Então isso é o tráfego marítimo aí do Estreito de Hormuz, né, de Hormuz. Uma parte desse aqui, olha, pertence ao Iraque. Então esse estreito aqui ele tem cerca de 3 quilômetros e a metade dele, que é um pouco mais da metade, pertence ao Iraque. Então as pessoas vão ter que desviar bem pelo cantinho. Vamos trazer aqui. Então vamos trazer aqui para esse ponto aqui. Então ele vai ter que navegar aqui por esse cantinho, saindo ali da região do Irã. Mesmo assim, né, se está fechado, se eles começarem a bombardear os navios, atacar os navios que estão passando por aqui, aí isso vai ser um problema, como aconteceu aí no Mar Vermelho, né? No Mar Vermelho com os Houthi lá do Iêmen, né? Tiveram a mesma técnica aí, causou um prejuízo, tem causado um prejuízo aí a toda a humanidade, né? E aqui o Benjamin Netanyahu, ele diz aí que há 10 dias atrás, né, na véspera da adição histórica, eu coloquei uma nota no Muro das Lamentações, escrito assim: eles estão com o canil do universo. Hoje retornam ao mesmo lugar em uma nova nota, né, um novo bilhetinho ali.
eles estão com o cachorro. O povo de Israel está vivo. Continuaremos a realizar maravilhas e milagres para garantir aí a eternidade de Israel por gerações. Tenho orgulho aí do nosso povo. São as palavras aí do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, neste domingo aí, logo após os ataques, né? E aqui as forças de defesa de Israel mandam um recado aí pro velho louco, né? O regime iraniano pode tentar fugir, mas nós sabemos aí a sua localização. Meu velho, fica aí. Ele tá enfiado num buraco de onde ele diz que não vai sair e ele só conversa com as pessoas através de um terceiro, né? Então ele passa a informação por uma terceira pessoa, essa pessoa comunica aí com os outros, com os demais. Porque ele não tem confiança em aparelhos eletrônicos e não tem confiança também nas pessoas, pois ele acredita que o Mossad está infiltrado lá no governo dele, e está mesmo, tá? Tem muita infiltração do Mossad lá no governo dele e não dá para saber de onde está vindo essa galera aí, ele não pode confiar em ninguém, as pessoas que ele podia confiar, Israel já eliminou, e ele aí tá na berlinda ainda porque o Donald Trump não quer que defina no velho, né? Mas não sei não, viu, se Israel vai... Agora Israel tem dívida aí com Donald Trump, então é capaz que Israel se sinta na obrigação aí de acatar o Trump, né? Mas vamos ver até quando isso acontece aí, né? Até quando o Trump vai segurar a vida do Khamenei e até quando Israel vai obedecer o Donald Trump. Aqui a Força Aérea começou aí uma onda de ataques, ainda hoje, tá? Contra alvos militares no oeste do Irã. Lembrando que o leste do Irã estava sendo atacado, né? Destruiu grande parte ali da região leste, principalmente Teherã e várias outras cidades ali ao redor. E agora ele caminha ao oeste do Irã, né? E ali também tem muitas bases, tem muitos lançadores que foram empurrados ali ao oeste do Irã. E agora Israel vai à caça de todo o arsenal lá militar do Irã. Bom, e além de tudo, de toda essa busca aí, né? Essa manhã, lançadores de mísseis no Irã estavam prontos aí para serem lançados em direção aqui a Israel, né? Mas eles foram atacados, né? Soldados das forças militares iranianas, colocados em posição, né, para lançamento ao território do Estado de Israel há pouco tempo, foram todos destruídos lá na região oeste, tá? Então não é só buscar ali os que estão parados, mas os que estavam em atividade, prontos para lançarem mísseis para o território israelense, já foram eliminados juntamente com os seus operadores. E operador para esses equipamentos aí, quanto mais morre, né, você não tem como formar novos operadores assim rapidamente. Esse é um trabalho muito específico, né? Não chega a ser um engenheiro, mas é um técnico de alta performance, né? É um técnico muito especialista, o que trabalha na operação desse lançamento de míssil. Tá? Vale lembrar, pessoal, que um míssil é muito parecido com um foguete desses que vão para o espaço. Tá? Ele tem uma tecnologia ali embarcada razoável, tá? Não é um foguetinho qualquer, não. É uma coisa bem elaborada, exige profissionais capacitados para fazer isso. Tá? E aqui é a estrela do dia, né? A estrela do final de semana, o B2 Spirit. Olha a coisa linda, não? Filmado aí pelo abastecedor dele aí. Diminuir aqui a música, porque o YouTube não pode não gostar. Olha que coisa maravilhosa aí, o B2 Spirit, né? Ele vai ser abastecido aí em voo, né? Coisa linda, não? Manter a estabilidade. Esse equipamento, a maior parte dele tá navegado aí, é pilotado por equipamentos eletrônicos, tá? Isso se trata de uma asa voadora, e o projeto de asa voadora não é novo, ele é bem antigo, tá? Mas ele não podia ser colocado aí em prática por causa da dificuldade de você manobrar esse tipo de equipamento. Então, com a chegada dos computadores, foi possível produzir esse equipamento aí, esse B2 Spirit, porque a maior parte dele, quase a totalidade dele, é navegada aí por computador, né, para fazer toda a compensação da aerodinâmica dele. Ele é bom para ele se tornar stealth, né, para ele se tornar não visível aos radares, mas a condição de navegabilidade de uma asa voadora é muito complexa.
E aqui mais uma vez, né, mais um voo aí do B-2 Spirit, né? Olha que coisa maravilhosa aí, tá? O voo lindo dessa aeronave aí, essa que é a aeronave mais cara do planeta, tá? Cerca de 2 bilhões de dólares cada nave dessa aí. Cada aeronave dessa, cerca de 2 bilhões de dólares. E é uma coisa magnífica, né? E os Estados Unidos tem uma grande quantidade desse brinquedo aí, né? E isso faz o mundo tremer, né? Tremer mesmo. Aqui ainda o Ozint traz o mapa, né? Do lugar lá de Fordow, né? Onde foi destruído, tá? Então aqui ele está numa cadeia de montanhas, ele está a 90 metros aí abaixo da Terra, né? Aqui onde ficam as linhas das centrífugas, né, que vão fazer aí o enriquecimento do urânio, né? Aqui é o reator, o gerador elétrico principal, né? E aqui o estoque, o armazenamento, né? Então é essa aqui a planta, né, que foi destruída ontem aí, não sabemos ainda se ela foi completamente destruída, se foram as entradas e saídas destruídas, não sabemos, mas o fato é que se as entradas ali forem destruídas, a gente fala entrada e saída, mas é tudo uma coisa só, né? Mas se as entradas ali forem destruídas, né, não tem mais como operar o sistema. A energia que está lá, ela pode até funcionar por algum tempo, né, porque lá embaixo tem lá um gerador tal, que pode sustentar as centrífugas. Porque a partir do momento que a centrífuga para de funcionar, o próprio material que está radioativo lá dentro da centrífuga, ele vai destruir ela, né? Então, acabou, a centrífuga para de funcionar. Isso não causa aí vazamento radioativo devido à quantidade, tá? Então, é uma certa dificuldade, você tem que conseguir uma quantidade grande aí para que haja uma potencial vazamento nuclear, e não é o caso ali, né? Não basta ter só o percentual, você precisa ter lá um peso X lá de material radioativo para que se possa criar aí uma bomba nuclear. E aqui a Força Aérea Israelense destruiu mísseis iranianos Ho-Ramshah na região de Yazd, a cerca de 2.200 quilômetros aí de Israel, antes que pudessem ser lançados, tá? Então, aí, esses mísseis foram destruídos hoje aí pela manhã, tá? E o que diz aqui a Força Aérea? Surpreendemos o quartel-general do míssil Imam Hussein no centro do Irã em plena luz do dia, disse o comandante da Força Aérea, Major-General Tomer Bar, descrevendo o ataque que também teve como alvo aí túneis de armazenamento de mísseis, né? Aqueles túneis que nós vemos em propagandas e que o pessoal... os esquerdinhas aí do Brasil, principalmente, falavam assim, se Israel se meter com o Irã, olha só o que vai enfrentar. Olha, eles têm mísseis aqui para fazer varrer Israel do mapa. Né? E eles disseram a mesma coisa em relação ao Hezbollah, né? Quando Israel estava lutando contra o Hamas, eles disseram assim, o Hezbollah não é como o Hamas é um grupelho. O Hezbollah é poderosíssimo. Eu me lembro de ver essas palavras assim, né? Poderosíssimo, grandíssimo, fortíssimo. Cada hiperlativo lindo, né? É sobre o Hezbollah e no fim das contas morreu um líder atrás do outro. Hoje ninguém mais quer ser líder do Hezbollah. E aí o Irã, eles jogaram os hiperlativos aí pro Irã, né? O Irã é poderosíssimo, grandíssimo. O Ayatollah é um cara inteligentíssimo, poderosíssimo, fortíssimo, grandíssimo. Ele tem um exército de 100 milhões de pessoas, de soldados. Vai morrer tudo no exército. Não tem 100 milhões de habitantes, né? Para ter 100 milhões de soldados. E aí o que aconteceu? Varreu em uma semana. Israel varreu lá o Irã, né? Israel precisava dos Estados Unidos para detonar essa base aí, né? Mas Isfahan, Israel já tinha detonado ontem, como eu até mesmo fiz um vídeo ontem, Israel tinha varrido lá Isfahan, né? Agora foi varrido mais uma vez, para não deixar para trás nenhum pedaço de parafuso lá. E aqui uma imagem linda aí, né, dos B-2, né, Spirit, lá prontos para decolagem aí, né? Disseram que foram 6 desses B-2 Spirit. Eu não sei se essa imagem aqui ela foi feita por inteligência artificial, porque parece que está tudo muito parecido aqui, né? Não sei.
Mas enfim, é uma imagem linda, tá? Independente de ser verdadeira ou não, eu acho que não é, né? Eu tenho a impressão de que isso aqui seja feita ou por inteligência artificial ou por alguém que manja aí de edição aí de vídeo, né? Ou de imagem, porque ficou uma imagem bacana, tá? Mas tá perfeitinha demais. Então, pessoal, essa aqui é a mesma matéria, né, dos alvos que foram lançados lá no Irã, né, que foram abatidos no Irã, mas aqui nós temos vídeo nessa matéria, né? Então, aqui uns grupos aí, tá, de lançamento. Esse aqui esse caminhão aqui é o lançador, tá? Ele é o lançador de míssil, tal, e aqui o pessoal operando, tá? E eles iriam lançar, e aqui eles matam também, eliminam o operador, depois eles vão eliminar ali aqui o lançador também foi para o saco, né? E também os operadores, né? Porque não basta mais um lançador aí indo embora, né? Danificou isso aqui, não tem mais recuperação, tá? Já era, perdeu aí o equipamento. E aqui, pessoal, vamos acompanhar esse vídeo aqui pra gente ver como que é aí o B-2 Spirit, né? Essa aeronave aí é maravilhosa, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, poderosos bombardeiros furtivos B-2 Spirits dos Estados Unidos estão no ar, rumo ao Pacífico, muito provavelmente em direção à base aérea de Andersen, em Guam, e posteriormente alguns ou todos eles seguirão para Diego Garcia, que foi o local onde os B-2 isso não aconteceu, tá, pessoal? Eles abasteceram em voo, eles foram direto lá pro Irã, tá bom? Então vamos ver aqui o voo, né? Já vimos anteriormente, né? Então é esse aqui o voo. Indicando que decolaram com pouco combustível para respeitar o peso máximo de decolagem. E isso ocorre quando o B-2 transporta uma alta carga de combate, o que sugere que esses B-2 estejam armados com É isso mesmo, pessoal. Quando ele levanta voo e já abastece em seguida, significa que ele precisou diminuir a quantidade de combustível para decolar. Significa que ele está carregado. E aí, logo em seguida, a decolagem, né? Um peso máximo de decolagem, ele não pode ultrapassar aquele peso. Se ele está carregado, ele tem que diminuir no combustível, decolar e abastecer aí no ar. Com as pesadíssimas bombas anti-bunkers GBU-57, que pesam... Essa aqui é a famosa GBU-57, que foi usada agora pela primeira vez na história do mundo, né? Ela foi lançada contra um alvo real, então... Vamos ver aí se o fabricante acertou, né? Porque até então a gente só tinha informação do fabricante que ela podia atingir aí os 60 metros, né? Ou mais ou menos. Vamos saber depois aí como é que foi. Talvez o Ayatollah nos informe a medida aí da profundidade que acertou as bombas. 14 toneladas cada uma. A gente fala isso brincando, tá? Porque esse pessoal faz teste com essas bombas aí antes deles darem o número total. Eu vejo alguns jornalistas, comentaristas, tá? Tem um cara, um loirinho aí no Brasil, que ele é professor de uma universidade, né? E ele deve odiar Israel, e ele tá se mordendo por dentro, mas ele não pode ser muito explícito, né? Então ele é muito ponderado, tá? Aí ele fala assim, mas o fabricante não informou assim se a bomba pode atingir os 60 metros. Pessoal, o cara que fabrica um negócio desse, ele faz teste. E ele não pode ser igual a China, né? Ele tem que provar esse negócio. Disso depende lá a empresa dele, porque ele tá vendendo pro exército americano, cara. Isso não é brincadeira, tá? Não é a China que os caras botam pneu velho lá e... Igual a Rússia ficou com metade da frota porque usava pneu chinês, né? A frota ficou toda no meio do caminho. A Ucrânia tem que agradecer a China pela Rússia não ter conseguido invadir Kiev no início da guerra, né? Porque eram todos pneus chineses. Então isso não pode acontecer nos Estados Unidos, tá? Não pode de maneira alguma. Então um equipamento desse, aí, um armamento desse, se o cara disser que ele tem 60 metros, assim, que ele vai estourar 60 metros ali, ele vai estourar 60 metros ou mais, né? Então, com a imagem do Spirit aqui ao fundo, né, eu vou me despedindo aí de vocês. Muito obrigado para você que ficou até aqui, tá bom? Não deixe de curtir aí, comentar, compartilhar com seus amigos, tá bom? Eu agradeço muito a você que tem me acompanhado aqui. Faça isso, por favor.
não deixe de dar o seu like aí, tá bem? E até o próximo vídeo.